Sabe aquela impressão de que alguns computadores simplesmente voam, enquanto outros parecem se arrastar? Pois é, muitas vezes o segredo para essa diferença está escondido bem aqui dentro. Hoje a gente vai fundo nessa revolução do armazenamento para entender de vez a diferença entre os HDs e os SSDs. Olha só que coisa curiosa. Por muito tempo, a maioria dos computadores dependia de uma peça que parece, sei lá, um toca-discos super tecnológico em miniatura. Isso mesmo, com pecinhas mecânicas girando numa velocidade impressionante. E para a gente entender essa revolução toda, vamos começar pelo clássico, pelo famoso Hard Disk Drive, o HDD. Se a gente pudesse abrir um HD e encontrar exatamente isso, um monte de peças físicas que se movem. Tem os pratos magnéticos, onde os dados ficam guardados, um motorzinho que faz tudo girar e um braço que se movimenta para ler e gravar as informações. É pura mecânica, de verdade. E quando eu digo que gira rápido, é rápido mesmo. Esses pratos chegam a 7.200 rotações por minuto, às vezes até mais. Essa velocidade toda cria uma camada finíssima de ar, quase como uma almofada, que faz a cabeça de leitura flutuar bem pertinho da superfície, mas sem nunca encostar. É incrível. Tá, mas como é que esse sistema tudo mecânico consegue encontrar os nossos arquivos? É justamente nessa dança que a gente começa a ver onde estão os limites dessa tecnologia. Bom, os dados são guardados em pedacinhos, em blocos chamados clusters. E esse conceito é super importante porque um arquivo maior, tipo um vídeo ou um jogo, acaba sendo quebrado em vários desses pedacinhos que podem ficar espalhados por todo o disco. Então, para ler um arquivo, o que acontece é uma verdadeira dança física. O disco está lá, girando sem parar, e o braço mecânico precisa se mover caçando cada um dos pedacinhos do arquivo um por um. E claro, essa busca toda leva tempo. E é exatamente aí que mora o problema. Todo esse tempo que o disco leva para girar e o braço leva para se mover, isso cria um gargalo. É o que acaba limitando a velocidade geral do computador. Bom, com esse gargalo de velocidade, era claro que o mercado precisava de uma solução nova. E isso levou a uma mudança total na forma como a gente pensa o armazenamento de dados. A grande virada de chave, a ideia genial, partiu de uma pergunta bem simples. E se não precisasse de nenhuma peça se movendo? E a resposta para essa pergunta é o Solid State Drive, o nosso famoso SSD. A grande mágica aqui é que ele é um dispositivo de estado sólido, ou seja, ele joga fora toda a parte mecânica e passa a usar apenas processos elétricos para funcionar. E isso nos traz para o ponto central da nossa conversa de hoje, o duelo entre duas formas completamente diferentes de pensar a tecnologia. De um lado, a gente tem a ação mecânica, física, do HDD. Do outro, a natureza silenciosa, instantânea, do acesso elétrico do SSD. É uma mudança e tanto. Olha, essa tabela resume tudo de um jeito bem claro. A tecnologia é diferente, a presença de partes móveis, ou a ausência delas, e o modo como os dados são acessados. Tudo isso muda, e como a gente pode ver, até a manutenção recomendada para cada um é o oposto da outra. Ok, a gente já entendeu as diferenças técnicas, mas na prática, no dia a dia, por que tudo isso importa tanto para a gente? A resposta é uma só: velocidade. Uma velocidade absurda. Ao acabar com toda aquela dança mecânica, os SSDs conseguem acessar arquivos e abrir programas de forma muito mais rápida. E isso faz o computador inteiro para ser mais ágil, mais responsivo. E agora um detalhe super importante. Sabe aquele processo de desfragmentar o disco que ajudava a melhorar o desempenho dos HDDs? Pois é, fazer isso num SSD não só não ajuda, como pode ser prejudicial, diminuindo a vida útil do equipamento. É um cuidado que a gente precisa ter. Essa transição toda, do mecânico para o elétrico, é sem dúvida um passo gigantesco para a tecnologia. E isso deixa uma pergunta no ar, né? Será que no futuro, todas as nossas memórias, todos os nossos dados, vão viver assim, em completo silêncio, sem nenhum movimento?